Unidade 3. A questão do método nas ciências da natureza. Aula 5.2. Conteúdos: o método e a investigação científica. O desafio do método: a investigação científica. O método experimental. Habilidade: reconhecer o papel do método experimental para a ciência moderna. Bem, então estamos aqui, dando continuidade às nossas aulas, nossa aula de filosofia. Nós estamos então aqui na unidade 3. Estamos falando do conhecimento, Vocês já viram aí, fizeram uma caminhada, em torno desse conceito, desse termo. E agora nós estamos falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais isso, falando desses conhecimentos de uma maneira mais, digamos assim, mais juntando todos os conceitos, de uma maneira mais profunda e uma maneira mais particularizada de cada um. Então nós vimos aí, na aula anterior, sobre a questão do conhecimento do senso comum, Então vocês lembram? Que foi uma forma de compreensão do mundo por meio do convívio social, Nós falamos que é um convívio social, é a convivência mesmo, e dentro dessa convivência nós vamos aprendendo as coisas, Aprendendo a viver. A gente vai adquirindo a experiência. Dependendo da realidade que a gente vive, vai aprendendo a pescar, aprendendo a nadar, aprendendo alguma profissão, assim, coisa mais do dia a dia, aprendendo a trocar uma botija de gás, a trocar uma lâmpada, que é o senso comum, Não tem que ter nenhum tipo de estudo aprofundado. E aí o senso comum, vocês viram que ele tem alguma especificidade, Que é o seu caráter imediatista. O caráter imediatista do senso comum, que, por exemplo, você tem uma dor de estômago, você vai lá e pega lá no quintal, lá na horta, e pega lá uma planta, o boldo, uma coisa, e faz um chazinho lá para tomar, A folha da goiabeira. Então, o senso comum ele tem esse caráter imediato. Você quer resolver o problema do momento, Quando não consegue, aí você tem que ir para a ciência, Aí você vai ter que ir no médico, vai ter que procurar um técnico, porque aí você já passa para outro campo, que é o campo mais da ciência. Então esse foi mais ou menos aí o que nós falamos, que vocês estudaram aí no primeiro momento. A professora Érica falou um pouco sobre isso. E agora nós vamos falar do método. O método ele está dentro das ciências, e nós vamos falar um pouco hoje sobre o método nas ciências da natureza, do conhecimento científico. E nós vamos começar justamente falando um pouco sobre isso, sobre a questão do desafio do método, O método, pessoal, agora aqui vem a pergunta que eu vou falar para vocês. Eu estou falando muito do método científico. Mas o que é realmente um método? Se eu pergunto para vocês aí na sala, O que vocês entendem por método? Em uma palavra. O que vocês arriscariam em dizer aí, sobre o método? O método, ele está relacionado como se fosse um caminho, O método é um caminho. Inclusive na sua própria etimologia, O método é um caminho. Que caminho é esse? É o caminho em que eu vou buscar alcançar um objetivo, alcançar uma meta. Então, a pergunta que nós fazemos sobre o método é: onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Você está estudando. Onde você quer chegar com o seu estudo? Você vai fazer uma experiência. Onde você quer chegar com essa experiência? Aí, da pergunta onde você quer chegar, vem a questão do como chegar. E aí é que vem o método, Como que eu vou chegar no meu objetivo? Como chegarei lá?
Você vai fazer uma viagem, né? Você já sabe onde você quer chegar. Agora, como eu vou chegar? O que eu vou gastar? Né? Qual o transporte que eu vou utilizar? Então, como, né? Eu vou fazer tudo isso. Então, o método é esse caminho que me ajuda a compreender melhor o trajeto que eu vou seguir. Né? Isso é o método. Então vamos ver agora, assim, etimologicamente, a origem da palavra método. Ela é uma palavrinha, né, que vem do grego, ela é grega, né? Que vem do sufixo meta, né? Meta, que quer dizer direção, foco, objetivo, né? E odos, que quer dizer caminho, né? Como eu falei, rota, percurso. Então é qual o caminho, qual a meta, qual a direção que eu quero seguir nesse caminho? Para onde eu vou, né, nesse caminho? Então esse é o método, é o que eu vou utilizar, né? É a direção que eu vou seguir, qual o foco que eu vou me direcionar, né? Qual é o meu objetivo que eu tenho diante disso? Então, é a partir dessas perguntas fundamentais que nós vamos, então, encontrando o método mais eficaz, o método mais eficiente, para que nós possamos chegar àquele objetivo, né? Aquele objetivo ali. E aí nós temos, então, a questão do desafio do método, né? Por que o método é um desafio? Porque nós temos que buscar o melhor, encontrar o melhor caminho, né? E qual é a motivação que desafia para que nós possamos buscar o método? São os problemas. São os problemas, né? Os problemas que desafiam a compreensão humana. Então a ciência, por exemplo, ela vai usar métodos de acordo com o problema que ela está levantando, com o problema que o desafia, né? Então, nós, seres humanos, nós estamos aqui nesse mundo, e nós, quando eu falo de problema, não é problema da vida simplesmente, né? Problema existencial do ser humano, né? São os problemas de busca de sentido para tudo. Se tem doença, qual a cura? Né? Como encontrar uma cura para aquela doença? Nós temos aí o câncer. A ciência está aí, lutando, né? Já encontraram a quimioterapia, a radioterapia que machuca, que fere a pessoa, o corpo humano. Então, o método, qual o melhor método? Será que esse é o melhor método? Mas é o que tem disponível. Então, a ciência está sempre em busca do problema. A partir do problema, ela vai então criar os seus métodos para tentar resolver o problema, né? Para buscar uma solução. Então ela tem que ter o foco, ela tem que ter a visão de onde ela quer chegar. Outra coisa, vamos lá. A questão é que no campo da ciência, quando nós encontramos a solução de um problema, ou pelo menos parcialmente, ele remete a outros que exigem novas pesquisas. E esse é um desafio do método. O método ele tem que estar sempre se renovando. Ele tem que estar sempre se atualizando. Por quê? Porque avança a tecnologia, avança, né, a ciência, e o ser humano continua o mesmo ali, na sua estrutura biológica, né? E como é que vai se lidar com tudo isso, então, né? Então, está sempre surgindo novos problemas. E, consequentemente, estamos buscando novas pesquisas, buscando novos caminhos, novos métodos. Não é isso? Então, um método que foi utilizado para resolver problemas na década, né, no século XVIII, XIX, ou até mesmo no início da década, né, do século XXI agora,
já não são os mesmos para a época de hoje. Então, é o desafio do método. Ele está sempre, né, acompanhando o desenvolvimento, né, o surgimento de doenças, de vírus. E aí, como resolver, né? Tá tudo aí. E na nossa vida é a mesma coisa. A mesma coisa na nossa vida. Nós buscamos sempre solucionar um problema, os problemas da vida. No mundo do trabalho, no mundo da família, da religião, da escola. E nós sempre estamos seguindo caminhos ali, orientações, né? Outra coisa ainda relacionada ao método, ao desafio do método. Vamos ver. O seu caráter é provisório. Nenhuma, olha só o que eu vou falar para vocês agora. Nenhuma conclusão da ciência, ela tem um caráter definitivo. Nenhuma. Toda ciência, ela tem um caráter histórico e ao mesmo tempo provisório. Ou seja, ele é passível de mudança. Basta que outra pessoa faça uma nova pesquisa, utilize outros métodos e descubra novas soluções. Né? Então, o desafio do método é porque ele não pode estar, ele não é estático, ele é dinâmico na história da humanidade para buscar resolver os problemas. Né? Porque não é definitivo, então ele está sempre, né, nessa dinâmica. Durante muitos anos, né, muitos séculos aí, as pessoas então acreditaram nessa ideia, nessa tese, né, de que o Sol realmente estava, a Terra estava no centro, né? A Terra estava parada, né? Parada e os astros é que giravam, né, na sua volta, né? É um modelo geocêntrico, a Terra está no centro ali. E tudo vai girando na sua órbita. É claro que se você olhar pelo senso comum, você percebe o quê? Você percebe que o Sol ele vai nascendo, né? E ele faz um arco, ele vai subindo, né? Vai subindo e gira e se põe, né? Nós falamos de Sol nascente e Sol poente, não é isso? Então, quando a gente fala de Sol nascente e Sol poente, e a Terra está aqui, e eu estou olhando para o Sol que vai fazendo o movimento, é claro que aparentemente é a Terra que está se mexendo, não é, aliás, é o Sol que está em movimento, né? Não é a Terra que está em movimento. É uma questão meio óbvia, do ponto de vista, né, daqui quem está aqui na Terra. A gente está vendo o Sol passar, né? Antigamente as pessoas até marcavam a hora pelo Sol, né? 9 horas, quando estava aqui em cima era meio-dia, hora do almoço, né? E quando ele se punha novamente, começava a escurecer, opa, está na hora de parar. Mas não é assim, né? Depois a ciência então comprovou que é o contrário, né? Apesar do aparente movimento do Sol, né? Mas é a Terra que está fazendo o movimento, né? O Sol é que está parado. E depois descobriu até o sistema solar, né? Tem vários planetas ali na órbita do Sol. Né? Então, isso é o quê? Foi a mudança do método, da pesquisa, e aí chegou-se a uma conclusão. Daqui, sabe lá quantos mil anos, pode ser que tenha outra, né? Já que há essa mudança, outras descobertas, né? Porque as pesquisas continuam, não é? Os cientistas estão aí pesquisando, eles já querem até encontrar Deus lá no céu, né? A pesquisa, o cientista, ele está até querendo encontrar a origem de Deus no céu. Então, é a ciência, né? Com a sua curiosidade e seus problemas. Isso nós chamamos de investigação filosófica. O que é isso? Vamos ver. Olha, nós estamos no mundo, né? Todos nós aqui, não importa se é branco, negro, indígena, né? Não importa se está na Europa, está na Ásia, se está no Brasil, se está... Não interessa, nós somos seres humanos, né? Nós estamos nesse mundo, colaborando com a natureza, criando cultura e dando significado às coisas, dando sentido às coisas, conceituando as coisas. Né? Se você for parar para pensar, o que você chama de caderno, de lápis, o que você chama de mesa,
que você chama de quadro, né? Que você chama de televisão. Esses conceitos que nós chamamos e que ele se convencionou a ser chamado assim, tudo isso tem uma origem, né? Dentro do processo da evolução, da construção, né? Material, né? Do ser humano, né? Com as coisas que estão à sua volta. Então, tudo é nominal, né? Tem um nome. Até nós temos um nome. Então, tudo é cultura, na verdade, né? Está tudo dentro da cultura. Porque nós estamos no mundo. E nós temos uma linguagem própria de nos comunicar com o mundo. Senão ninguém ia se entender em nada. Olha, você fala amor. Aí você fala love em inglês. Né? Você tem que saber os códigos para compreender a linguagem do outro. Quem não sabe falar inglês, você não vai entender nada que ele está falando ali. Né? Do inglês. Por quê? Porque nós não temos nós não conhecemos esses códigos. Nós não temos essa fonética, né? De falar. Podemos aprender? Com certeza podemos aprender. Né? A falar outra língua. Mas é uma aprendizagem, né? Então, por quê? Porque nós estamos dentro desse mundo da cultura, né? Nomeando as coisas. Então, nós estamos sempre nessa busca da pesquisa, né? Da evolução, compreendendo, tentando compreender o mundo. E nessa tentativa de compreender o mundo, o homem também passa a compreender a si mesmo. Só que tem várias coisas que estão aí dentro, né, que influenciam a nossa convivência. O racismo, a intolerância, né? Um monte de coisa foi surgindo aí. Mas a investigação científica, então, é que nos leva a essa busca do desconhecido e de compreensão do mundo. Então vamos ver aí. Esse conhecimento, ele pode ter várias representações para a humanidade, né? Dependendo do modo como é percebido. Então, né, não é igual em todo lugar, como eu falei da língua, mas tem outras coisas também que não são, né, iguais em todos os lugares. Então nós temos que ter, a investigação é que nos leva a ter essa percepção, né? Porque cada cultura, cada povo tem uma percepção da sua realidade, não é isso? Então o conhecimento também tem suas representações, que são diferenciadas muitas vezes, né? É claro que tudo passa pelo crivo da ciência, né? Tem que ser aprovado pela comunidade científica para que realmente seja comprovado como algo científico, né? Tem que ser comprovado, mas tem as suas representações. E a compreensão desse fenômeno, aí nós vamos ver já uma outra leitura, né? Mas nós estamos falando da investigação científica, ela mostra que existem diferentes caminhos para se produzir conhecimento. Aqui eu estou falando do método, né? Lembra do caminho? Pois é. Então, a compreensão dos fenômenos da natureza, do fenômeno do mundo, nos mostra que existem diferentes caminhos para produzir conhecimento. Pesquisa. Agora, é necessário que haja o quê? Um investimento, né, para que haja pesquisa. Tem que ter recurso para que haja pesquisa. Né? Então, não é só o método, é preciso também recurso para produzir conhecimento. E a própria compreensão do fenômeno levanta o problema, provoca um desafio, né, para resolvê-lo. E nessa provocação do desafio, eu crio o método, eu busco o método, que é o caminho que eu quero seguir para resolver aquele problema da humanidade. Não é isso? Então, a investigação científica, ela é responsável de fotografar, olhar o mundo, olhar as coisas
e buscar um método para tentar compreender aquela situação, né? Como é que funciona o organismo do ser humano, seu sistema digestivo, seu sistema circulatório, está na biologia, né? Então, são métodos, são pesquisas, investigação científica. Agora eu quero me deter um pouco mais, daqui para a parte final da aula, falando um pouco sobre a questão do método científico, né? O método científico, vamos ver. Olha, o método científico, ou o conhecimento científico, como é que nós obtemos o conhecimento científico? Vocês viram que o conhecimento do senso comum nós obtemos na nossa convivência, né? No dia a dia. Nós vamos aprendendo a fazer as coisas. O método científico, ele vai além da minha convivência, da minha experiência, né? Do conhecimento popular, né? Por quê? Porque é organizado de uma maneira específica da ciência. Que maneira específica é essa? São os critérios e os métodos de investigação. Então, aqui vocês sempre vão fazendo paralelo com o conhecimento do senso comum, tá bom? O conhecimento científico, ele está preocupado com a investigação e ele usa o quê? Determinados critérios de investigação e método de pesquisa, né? Para que ele vá, então, a fundo naquela tentativa de descobrir, investigar e pesquisar e buscar, né, tornar uma lei aquela questão científica. Então, o conhecimento científico tem essa especificidade, né, de fazer levantamentos e critérios de análises. Coisas que no senso comum não há essa preocupação. O que eu quero é resolver o problema imediato, né? Imediato. Outra coisa, vamos lá. O conjunto de etapas, aí vejam bem, né, que eu vou falar agora. Ele tem determinados critérios que se convencionou chamar de etapas da ciência, né? Que são utilizadas de forma geral pelos cientistas. E em sequência organizada, então tem uma sequência, e essa sequência ela não é aleatória, ela é organizada. Para quê? Para o estudo de quê? Dos fenômenos. O que são os fenômenos? Tudo que surge na frente do ser humano. Tudo que surge e que provoca a curiosidade, né? E que provoca até mesmo a vida do ser humano. Então ele vai buscar essa sequência, que é o método científico, né? Que é o método científico, que é esse caminho, né? Que nós chamamos de método científico e que foi então estudada, né, e criada, né, pelos cientistas algumas etapas para que você possa então comprovar que o fenômeno que você está estudando é verdadeiro ou não. Então, que etapas são essas? Eis a questão, né? E a gente vai ver agora aqui, então, que etapas são essas. Ó. Tem um gráficozinho aí, você está vendo aí uma pessoa, né? Sempre é o ser humano, que como vocês viram, ele é o ser que pensa, né? Ele é o ser que pensa. Então, veja bem, nós temos ali a observação, né? Ele vai pela observação, ele observa o mundo, ele observa as coisas e ele vai percebendo os problemas, certo? Como nós no nosso dia a dia. Ele vai então percebendo o problema. Ele não encontra uma resposta imediata, uma explicação imediata para aquele problema. E ele formula o quê? Um outro problema. Ele vai formulando problemas. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai, em cima desse problema que ele percebeu, ele vai coletar os dados, né? O que é coletar dados? É buscar informações sobre aquele problema. Informações relacionadas com aquele problema, né? Então ele vai procurar saber tudo que está ligado àquele problema.
ele vai pesquisar em campo, ele vai lá saber o que está acontecendo, ele vai fazer leitura de livros, de autores, não é? Que também já estudaram aquele problema em outro país, em outro lugar. Entendeu? Então, são coleta de dados. O dado, ele é tirado da onde? Da pesquisa que ele vai fazer, né? Feito esse levantamento de dados, ele vai fazer uma análise desses dados e ele vai levantar hipóteses. O que são as hipóteses? Né? São o quê? São ideias possíveis. Ideias possíveis. Será que pode ser assim? Será que pode ser assado? Né? Então, ele vai buscar, vai levantar hipóteses. Agora, a partir das hipóteses que ele levantou, ele vai fazer a experiência. Aí ele vai levar para o laboratório, ele vai levar, né? Ele vai fazer a experiência. E vai comprovar se as hipóteses que ele levantou estão certas ou erradas. Olha só que bonito esse caminho, né? Isso aí, pessoal, isso aí é pesquisa, viu? Se você vai fazer uma pesquisa de qualquer coisa, social, né? Você vai buscar, você vai seguir aí, né? E aí começa tudo de novo, né? Aí começa tudo de novo. Por isso que ela é dinâmica e dialética, ela volta ao processo de novo, de busca, né? Então, experiência, comprovou? Comprovou. Beleza. Forma-se uma lei. A lei de Newton, por exemplo, a lei da inércia, que os corpos se movimentam. Foi porque pesquisaram e ele viu que o corpo se movimenta, né? A lei da gravidade, ele viu a maçã caindo no chão, ou na cabeça dele, os corpos caem. É a lei a terra, tudo cai para a terra, porque tem uma lei da gravidade. Isso é comprovado e reconhecido universalmente. Então virou uma lei. Agora, ele faz a experiência, não deu certo. Vai começar a observar de novo e começa tudo de novo. Observação, problema, hipótese, papapá, né? Isso é pesquisa, né? Então vamos lá, continuando. Seguir um método científico é o que define uma área de estudo como uma ciência. Então, tudo que segue o método científico é o que define, né? É o que dá status de ciência. Não é isso? É porque tem um método científico. Então, quando você estuda química, os elementos químicos, ele tem ali um estudo científico. A biologia, também. A física, também. E todas as ciências que são reconhecidas como ciências, elas são reconhecidas porque elas têm o seu estatuto de ciência, não é? Porque elas têm o seu método científico. Ela tem um estudo. Senão não é chamada de ciência. Até que prove que é uma ciência, né? É assim que funciona o negócio. E para a gente retratar um pouco o que eu falei até agora, a gente vai mostrar de uma maneira bem bonitinha para vocês aí, essas etapas aí, ó. Observação, hipótese, experiência, cria a lei, né? E ela vira uma teoria. E aí você vai estudar no livro aquela teoria. Por isso que tem as leis de Newton, né? E várias outras teorias. Por quê? Porque foi feito todo esse processo até chegar na teoria. Tá certo? E chegando na teoria, está aí para vocês, leitores. Livros, enciclopédias, tá lá, né? Para todo mundo pesquisar e estudar. E começar novas pesquisas. Aí você é desafiado a ser pesquisador. Né? E aí, para a gente sintetizar tudo isso, né, nós temos aí, ó, esse quadro que mostra, então, a observação, a hipótese, a experiência, a lei e a teoria. Né? São as etapas do conhecimento e do método científico.